Obrigado a todos por participarem da teleconferência de resultados da Marfrig. Vamos começar essa teleconferência passando pelos principais destaques do resultado do segundo trimestre de 2022. A receita líquida consolidada da Marfrig nesse trimestre atingiu 34,5 bilhões de reais, de acordo com os pronunciamentos técnicos CPC 15 e CPC 36, que tratam da combinação de negócios e das demonstrações consolidadas. O EBITDA ajustado consolidado foi de 4 bilhões de reais, ou seja, uma margem EBITDA ajustada consolidada de 11,5%, e o lucro líquido consolidado alcançou 4,3 bilhões de reais. Com relação ao fluxo de caixa operacional, o resultado foi positivo em 1,9 bilhão de reais no trimestre. Aqui, vale destacar que, com o efeito da consolidação dos resultados, apresentamos uma empresa mais diversificada do ponto de vista geográfico e de proteínas. E por isso, a Operação América do Norte passou a representar 42% da receita consolidada, enquanto a Operação América do Sul representou 21% e os resultados da BRF representaram 37%. Quando analisamos o EBITDA ajustado consolidado, a Operação América do Norte representou 47% do total, enquanto a Operação América do Sul representou 17% e o EBITDA da BRF representou 36%. A partir dessa maior diversificação, observamos que o dólar continua sendo a principal moeda do nosso resultado e representou um pouco mais de 70% da receita consolidada no trimestre. A Operação América do Norte apresentou, mais uma vez, um forte resultado trimestral, com receita líquida de 2,9 bilhões de dólares e uma margem EBITDA ajustada de 13,2%. A Operação América do Sul também reportou um forte resultado, com receita líquida de 7,1 bilhões de reais e uma margem EBITDA de 9,5%, 6 pontos percentuais acima da margem do mesmo trimestre de 2021. A alavancagem consolidada, ajustada pelo EBITDA dos últimos 12 meses da BRF, ficou em 2 vezes quando medidas em real e em 2,01 vezes quando medida em dólares. A partir dessa excelente performance operacional e financeira, a administração da Marfrig propôs, de forma antecipada, a distribuição de dividendos intermediários no montante de 500 milhões de reais, o que representa aproximadamente 76 centavos de reais por ação. Anunciamos também o cancelamento de 31 milhões de ações mantidas em tesouraria e abrimos um novo programa de recompra de mais 31 milhões de ações. Passo agora a palavra para o Tim Klein, CEO da Operação América do Norte. Tim, por favor, pode prosseguir. Obrigado. Vamos começar no slide 4, onde eu vou comentar os resultados do segundo trimestre. Começando pela esquerda, o volume de vendas no trimestre foi 1,8% maior do que no mesmo trimestre do ano passado. A receita líquida foi estável em relação ao ano anterior e atingimos um EBITDA de 388 milhões de dólares, 46,2% inferior ao do ano passado, com uma margem EBITDA de 13,2%. Como esperado, as margens em nossos negócios diminuíram em relação aos resultados excepcionais do ano passado, que foram impulsionados pela retomada econômica pós-pandemia e uma excelente oferta de gado. A oferta de boi gordo, embora inferior à do ano passado, permaneceu considerável no trimestre, mas a demanda de carne bovina pelo consumidor norte-americano foi negativamente afetada pelo clima mais fresco, inflação, sentimento negativo em relação à guerra na Europa, bem como as perspectivas de uma recessão econômica. Por favor, passemos para o slide 5, onde vou falar sobre os dados do mercado norte-americano. Começando à esquerda, o preço do gado, como relatado pelo USDA, teve uma média de 138,24 dólares CWT, um aumento de 15,4% em relação ao ano anterior, devido à forte demanda dos frigoríficos. O Comprehensive Cutout, do USDA, teve uma média de 264,22 dólares CWT, uma queda de 9,6%. Embora os subprodutos tenham aumentado 14,8%, com uma média de 13,48 dólares CWT,
liderada pelo aumento dos valores do sebo, sangue e farinha de osso. O cutout ratio foi de 1,91 contra 2,45 no ano passado. Ao olharmos para o terceiro TRI e o restante de 2022, os fundamentos da indústria continuam a nosso favor. O fornecimento de boi gordo continua adequado e a demanda de carne bovina ainda está robusta, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. As margens para a indústria devem continuar a ser favoráveis. Agora eu vou passar para o Miguel. Muito obrigado, Tim. Passaremos agora para o slide número 6, onde explicarei a performance da operação da América do Sul no segundo trimestre de 2022. No gráfico à esquerda, o volume total de vendas teve um crescimento de 12% em relação ao segundo TRI de 2021, justificado principalmente pela forte retomada das vendas para a China, que voltaram à normalidade no fim do ano passado. O incremento do volume das exportações em relação ao mesmo período de 2021 foi de 25% e atingiu 139 mil toneladas no segundo TRI de 2022. No gráfico central desse slide, o da receita líquida, podemos ver que alcançamos no segundo trimestre de 2022 o valor de 7,1 bilhões, 42% acima da receita do mesmo período de 2021. A combinação de volumes e preços médios superiores, tanto no mercado interno quanto nas exportações, impactaram positivamente o desempenho da operação América do Sul. O destaque ficou por conta dos preços médios das exportações, que foram 42% maiores que os do mesmo período de 2021. Importante dizer que as exportações representaram cerca de 67% do total das vendas consolidadas do TRI. Se evidencia assim o maior diferencial da Marfrig em possuir 13 unidades certificadas para a China. Somos a maior exportadora da região para aquele país. Isso é importante porque atualmente a China é a maior importadora de carne bovina do mundo. Segundo o USDA, a China deverá importar neste ano aproximadamente 3,2 milhões de toneladas, cerca de 30% de todo o volume mundial e 4% acima do volume que importou no ano passado. Isso coloca a Marfrig numa posição privilegiada para capturar o crescimento do mercado mundial da carne bovina. Por fim, no gráfico da direita, o do EBITDA, atingimos um montante recorde de 678 milhões no segundo TRI de 2022, um crescimento de mais de 270% sobre o EBITDA do segundo TRI de 2021. Este melhor desempenho pode ser explicado pelos efeitos dos maiores volumes e melhores preços, conforme falei há pouco, embora tais fatores positivos tenham sido parcialmente atenuados pela elevação do preço do gado e pelo fortalecimento de 6% do real frente ao dólar, o que impactou as nossas exportações. Mesmo assim, atingimos uma margem EBITDA de 9,5% no segundo TRI de 2022, 6 pontos percentuais acima da margem do mesmo trimestre de 2021. Mais uma vez, destaco aqui o nosso modelo de negócio, com plataformas integradas nos países que a Marfrig opera. Este modelo, combinado com o programa de eficiência operacional ativo, nos proporciona um diferencial na comercialização dos nossos produtos e os resultados estão traduzidos no desempenho aqui apresentado, que confirma a assertividade do nosso modelo e estratégia. Passando agora para o slide 7, falarei sobre o desempenho das exportações no resultado segundo TRI de 22 das operações da América do Sul. Como pode ser observado nos gráficos desse slide, notamos uma variação significativa nos principais destinos, onde a China e Hong Kong passaram de 62% das exportações para 74% no segundo trimestre de 2022. Esse movimento teve como causa a maior destinação à China ao longo de praticamente todo o segundo trimestre de 2022, reforçando assim nossa posição de maior exportador a esse importante mercado, onde os preços e os volumes exportados subiram fortemente no trimestre, beneficiando o resultado da Marfrig. Além disso, vale destacar também a participação da companhia nas exportações para os Estados Unidos, que permanece com performance satisfatória, e para a Europa, onde a Marfrig foi a maior exportadora da cota Hilton do Brasil, Uruguai e da Argentina nos últimos 12 meses. Agora passo para o Paulo Pianez, que irá comentar os destaques da área de sustentabilidade.
Obrigado, Miguel. A Marfrig reafirma seu compromisso com a agenda ESG, atuando fortemente junto à sua cadeia de fornecimento e a seus parceiros para o desenvolvimento de uma pecuária que alie produção e conservação e que seja de baixo carbono. O programa Marfrig Verde Mais, lançado em julho de 2020, baseado na estratégia de produzir, conservar e incluir, apresentou resultados muito positivos nesse segundo trimestre, em todas as frentes, em especial na frente da rastreabilidade e no suporte, regularização e inclusão de produtores. Na frente da rastreabilidade da cadeia, incluindo fornecedores indiretos, a Marfrig já monitora 100% dos diretos na Amazônia e no Cerrado. Em relação aos fornecedores indiretos, fechamos o segundo trimestre desse ano com controle e monitoramento de 71% deles na Amazônia e de 72% no Cerrado. No que se refere à frente da inclusão, a companhia apoiou e reincluiu 2.407 fazendas na sua cadeia, desde 2021 até o fechamento desse segundo trimestre. Esse é um exemplo claro de que a estratégia da inclusão é a mais efetiva como solução para conciliar a produção e a conservação, pois todos esses produtores passaram a atender aos mais altos padrões de produção sustentável na pecuária. A Marfrig teve suas metas de redução de emissões de gases do efeito estufa aprovadas pelo Science Based Targets Initiative, sendo a única empresa do setor nas Américas a obter essa aprovação, sob o compromisso de se limitar o aumento da temperatura global até 1,5 graus Celsius. Nos escopos 1 e 2, a meta é reduzir as emissões absolutas em 68%, ano base 2019 até 2035. No escopo 3, é diminuir as intensidades de emissões em 33% até 2035, também tendo como ano base 2019. Esse escopo também inclui o gás metano. Nesse trimestre, a Marfrig publicou seu relatório de sustentabilidade 2022, ano base 2021. Publicação essa que traz todos os resultados obtidos nas várias frentes ESG da companhia, dando a devida transparência aos compromissos e às metas estabelecidas. Com vista a envolver todo o quadro de colaboradores nessa jornada da sustentabilidade, a empresa também promoveu várias ações de capacitação e engajamento, culminando com a Semana da Sustentabilidade em junho, mês que engloba o Dia Mundial do Meio Ambiente. E por fim, a Marfrig lança o portal Prato do Amanhã, uma plataforma de conteúdo na web que traz informações sobre inovação e tecnologia para o desenvolvimento de uma pecuária mais sustentável e de baixo carbono. Ela já ocupa a 9ª posição em audiência dentre as plataformas similares, contabilizando mais de 40 mil acessos com pouco mais de um mês do lançamento. E fica aqui o convite para visitar esse portal no www.pratodoamanhã.com.br. Esses esforços e resultados obtidos com o programa Marfrig Verde Mais, em conjunto com as demais ações, demonstram o nosso compromisso com a sustentabilidade, gerando impactos positivos ao longo de toda a cadeia de valor da companhia e em todas as regiões nas quais atuamos. Obrigado. Agora eu passo para o Tang, que irá comentar nossos resultados. Obrigado, Paulo. Nos próximos slides, vamos apresentar os resultados financeiros consolidados da Marfrig no segundo trimestre de 2022. Conforme já mencionado, após a aprovação do novo Conselho de Administração da BRF, indicado pela Marfrig, passamos a deter o poder de controle da companhia a partir de 1º de abril de 2022. E por essa razão, os resultados da BRF passam a ser consolidados aos da Marfrig a partir do segundo TRI 22, de acordo com os regulamentos técnicos contábeis CPC 15, de combinação de negócios, e CPC 36, demonstrações consolidadas. Sendo assim, as informações que comentarei nos próximos slides, exceto quando indicado, contemplam os números da BRF. Começando pelo slide 11, no gráfico da esquerda, geramos neste segundo TRI de 22 uma receita líquida consolidada de 34 bilhões e meio de reais. No gráfico da direita, geramos neste trimestre quase 4 bilhões de reais de EBITDA ajustado com margem de 11,5%. Vale destacar aqui um novo perfil de receita e EBITDA trazido pela consolidação. Passamos a gerar 42% da receita líquida na América do Norte, 21% na América do Sul e 37% pela BRF. A proporção na geração de EBITDA foi de 47% na América do Norte, 17% na América do Sul e 36% na BRF. No slide 12, quando olhamos a receita líquida consolidada, vemos uma importante diversificação dos destinos comerciais que se mostra extremamente variado. A diversificação de proteínas,
somada à diversificação geográfica, são fatores de sucesso da estratégia Marfrig de geração de valor. Passando ao slide 13, demonstramos o lucro líquido consolidado que no trimestre foi de 4,3 bilhões de reais. O efeito do PPA neste lucro líquido foi de 3,9 bilhões de reais. Vale lembrar que nesse trimestre já não houve a incidência da marcação a mercado das ações BRF, uma vez que passamos a controlar a companhia. No slide 14, apresentamos a geração de caixa. No gráfico da esquerda, a geração de caixa operacional da Marfrig ex-BRF foi de 1,4 bilhão de reais. Descontados os investimentos destinados à manutenção e crescimento orgânico de 523 milhões, mais os juros pagos de 570 milhões de reais, o fluxo de caixa livre recorrente foi de 286 milhões de reais positivo. No gráfico da direita e em termos consolidados, a geração de caixa operacional no segundo TRI 22 foi de 1,9 bilhão de reais. Descontados os investimentos em CAPEX e juros pagos no período, o fluxo de caixa livre foi negativo 343 milhões de reais. Passando para o slide 15, dívida líquida e alavancagem ex-BRF. A dívida líquida da Marfrig, sem considerar os efeitos da consolidação BRF, ao final do segundo TRI 22, totalizou 4 bilhões e meio de dólares. No trimestre, também foram pagos 855 milhões de reais em dividendos, dos quais 472 milhões de reais foram destinados aos minoritários da National Beef e 383 milhões de reais em dividendos para os acionistas da Marfrig. A alavancagem da Marfrig ex-BRF ficou em 1,67 vezes, medida em reais, e 1,68 vezes, medida em dólares. Já a dívida líquida consolidada, conforme os CPCs 15 e 36, totalizou ao final do segundo TRI de 22 7,1 bilhões de dólares, conforme o slide 16. Quando medida em reais, a dívida líquida consolidada totalizou 37,6 bilhões de reais no segundo TRI, já considerando 13,1 bilhão de reais do endividamento líquido da BRF. A alavancagem consolidada, ajustada pelo EBITDA dos últimos 12 meses da BRF, ficou em 2 vezes, medida em reais, e em 2,01 vez, medida em dólares. No próximo slide 17, apresentamos os detalhes do perfil da dívida. Começando pelo gráfico da esquerda. A Marfrig ex-BRF encerrou junho de 22 com caixa da ordem de 2 bilhões de dólares. Adicionalmente, temos disponível uma linha de revolver de 900 milhões de dólares na National Beef. No gráfico da direita, e por força da consolidação, conforme CPCs 15 e 36, a posição de caixa ao final do segundo TRI 22 totalizou 3,6 bilhões de dólares. Por fim, aqui no slide 18, gostaria de destacar as ações de alocação de capital Marfrig ex-BRF. Durante o segundo trimestre, e aproveitando oportunidades de mercado, recompramos 320 milhões de dólares em bonds. A recompra abaixo do valor de face e o posterior cancelamento, além de reduzir o endividamento bruto, geraram um ganho financeiro da ordem de 15 milhões de dólares. Conforme anunciamos, cancelamos 31 milhões de ações em tesouraria e também lançamos um novo programa de recompra de 31 milhões de ações que representam mais de 400 milhões de reais. E com base na forte performance operacional comentada pelo Tim e pelo Miguel, a administração propôs o pagamento antecipado de 500 milhões de reais em dividendos intercalares, o que representa aproximadamente 76 centavos por ação. E assim, seguimos comprometidos na criação de valor e retorno para todos os nossos acionistas por meio de programas de recompras, distribuições de proventos, investimentos em crescimento orgânico e redução do endividamento. Passo agora para o senhor Marcos Molina, que irá fazer as considerações finais. Obrigado. Obrigado, Tang. Gostaria de encerrar mais essa teleconferência de resultados, destacando que, ao longo dos últimos 18 meses,
a Marfrig investiu 18 bilhões de reais. Deste total, 3,7 bilhões de reais foram em capex, sendo grande parte destinados a importantes projetos estratégicos e de crescimento orgânico. Além disso, recompramos e cancelamos mais de 2 bilhões de reais em bonds e 800 milhões de reais em ações da Marfrig. Nesse mesmo período, distribuímos 2,8 bilhões de reais em dividendos aos nossos acionistas. Investimos também 8,5 bilhões de reais na compra de ações da BRF ou 33,27% do capital social da empresa. Isto transforma a Marfrig em uma empresa mais diversificada do ponto de vista geográfico e de proteínas. Mesmo assim, mantivemos estável o índice de alavancagem em 1,67 vezes dívida EBITDA no final do segundo trimestre de 2022, quando excluímos os efeitos da consolidação da BRF. E, se excluímos ainda os valores investidos em BRF da nossa dívida líquida, chegaríamos a uma alavancagem financeira abaixo de 1 vez dívida EBITDA. Destaco novamente que o forte desempenho operacional, aliado à nossa disciplina financeira e estratégica, tem sido fundamentais para o propósito de gerar valor para todos os nossos acionistas. Termino agora essa apresentação parabenizando e agradecendo a todos os nossos colaboradores, fornecedores, clientes e acionistas pelo apoio e confiança que nos permitiram apresentar mais um excelente resultado. Seguimos confiantes no desempenho da nossa empresa e na sua capacidade de continuar melhorando dia a dia e gerando valor para todos. Muito obrigado.